Hoje o nosso convidado é, para muita gente, um dos melhores nomes do PT, o Partido dos Trabalhadores. A gente fala de Fernando Haddad, professor, bacharel em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Ele que foi prefeito de São Paulo, ministro da Educação por quase 7 anos e até há pouco tempo estava à frente do Ministério da Fazenda. Filho de um pai libanês e de uma mãe descendente de libaneses, Haddad nasceu e cresceu em São Paulo, entrou na militância política quando fazia o curso de Direito no Largo de São Francisco, participou de passeatas, comícios, viveu a campanha das diretas já. Aos 25 anos casou-se com Ana Estela, com quem tem 2 filhos. É filiado ao PT desde 1983. Haddad foi analista de banco, consultor da Fundação de Pesquisas Econômicas, a FIP, e professor da USP, também professor do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa. Inúmeros programas sociais consolidados no país, importantes para os brasileiros, têm a assinatura ou contribuição de Fernando Haddad. Só para citar alguns, o ProUni, Programa Universidade para Todos, o FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Hoje, Haddad é candidato ao governo de São Paulo e para muitos jornalistas que disseram que ele estava indo para o sacrifício ao disputar o cargo de governador, ele responde, abre aspas, não aceito viver num país tão desigual. Dedicar uma parte da minha vida a essa causa jamais será visto por mim como sacrifício. Fecha aspas. Bom, estamos aqui com o Fernando Haddad. Professor, é um prazer te receber aqui no ICL. Prazer é meu, Chico. É um momento denso da vida nacional, com eleição presidencial esse ano, eleições de governadores. O senhor possivelmente nessa parada, mas eu quero saber da pessoa de Fernando Haddad. Como começa o seu interesse pela vida pública, pela política? Não é? Vamos lá. Onde é que nasce isso? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, assim, de fácil trato, assim, sempre tive muitos amigos, mas nunca pensei em política. Meu pai pensava por mim. O meu pai, desde que eu tinha 14 anos... É uma família libanesa. Meu pai é libanês. Meu pai é libanês, era agricultor no Líbano, né? Trabalhava na roça, para ser bem exato. Um lote de terra para alimentar a família e vender o excedente para comprar outras coisas, né? Filho de sacerdote, meu avô era sacerdote cristão no Líbano. Lá pode casar o sacerdote, né? Lá pode. Ortodoxo. É, até um nível, né? Uhum. Não patriarca, não, mas até um nível, sim. Mas meu avô tem uma coisa curiosa. Ele chegou a padre, mas depois que ele morreu, ele ganhou do patriarca um título póstumo de arcebispo. Então, meu avô, para todos os efeitos, é arcebispo da Igreja Ortodoxa. Então, é uma coisa que nos honra muito. E os restos mortais dele estão na cripta aqui da Igreja do Paraíso, aquela Igreja Ortodoxa no Paraíso. Da Paulista. Exatamente. Da Paulista. Então, meu pai era do campo, né? Agricultor, e veio para cá com 24 anos, nos anos 40. E ele sempre dizia que eu tinha jeito para política. Mas para padre, não, né? Eu queria ser engenheiro. Eu era bom em matemática e física, eu queria ser engenheiro. Só que meu pai, que era semi-analfabeto, assinou um contrato maluco, sem ler, na confiança. Árabe tem muito disso, né? Assinar as coisas na confiança, a palavra e tal. E ele não contratou advogado para fazer um negócio e perdeu uma grana federal, assim, né? Nesse contrato. E queria reverter, queria reverter o contrato. E não conseguia. Eu fui fazer direito para conseguir um advogado pro bono para o meu pai. Imagina você. Ele perdeu isso, ele já era casado, já tinha filho? Não, ele... seu pai. Não, eu tinha 17 anos de idade, né? Quando ele assinou esse contrato.
Eu estava para prestar vestibular. Eu ia ser politécnico, meu sonho era fazer a poli. Não vou fazer engenharia porque eu tenho que ter um jeito de ajudar. Aí eu falei, pô, não vou fazer engenharia, vou fazer direito para ajudar meu pai. Meu pai não consegue, ele tem que ter uma assessoria. E ele assinou na confiança. Aí eu conheci na faculdade de Direito, 6 meses depois, eu conheci o Goffredo Telly Júnior. E o Goffredo Telly Júnior arrumou um advogado pro bono para o meu pai que conseguiu reverter a situação. Né? E eu comecei a fazer Direito e gostei do ambiente da faculdade de Direito. Você foi presidente do centro acadêmico ali? Fui presidente do centro acadêmico depois. E comecei a me interessar por humanidades. Direito, economia, filosofia. Comecei a me interessar por essas disciplinas. Num momento difícil, porque era um momento duro da ditadura militar. Nós estávamos no último governo do regime militar. Era o governo Figueiredo. Já era Figueiredo. Já. Eu fiz a São Francisco de 1981 até 1985. E fui presidente do 11 de agosto, sucedendo o Eugênio Butti, que foi meu antecessor, e me lançou candidato a presidente do Centro Acadêmico, em 85. E aí eu me apaixonei pela política na Faculdade de Direito, porque a Faculdade de Direito, você vive a política o tempo todo. É o tempo todo debate sobre o fim da ditadura, sobre as diretas já, sobre a Assembleia Nacional Constituinte, sobre tudo o que aconteceu no Brasil depois. Sobre democracia. Tudo. A gente vivia o dia a dia da política. Porque a gente queria derrotar o regime militar. Né? Que é esse traste que está querendo voltar agora. Né? Mas a luta nossa é por liberdade, por democracia, né? Por igualdade, de oportunidades, por esperança, por emancipação. Era esse E eu sempre fui uma pessoa muito... apaixonada por liberdade. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa que anseia muito liberdade. Então aquilo me apaixonou muito. Então me envolvi com a política na São Francisco. Né? E meu pai achava que eu ia me envolver com a política mais cedo ou mais tarde. Eu não tinha a menor pretensão disso. Né? Eu achava que ia ser engenheiro, ia construir prédio, entendeu? É curioso porque, né, o seu nome é dos nomes mais fortes do Partido dos Trabalhadores. Você entrou lá no começo, em 85, né? Eu me filiei em 85, mas eu comecei a militar no PT em 83. Né? Agora, o PT é um partido que surge, né, das bases de sindicatos, do chão de fábrica e da Igreja Católica Progressista, da Teologia da Libertação. As comunidades eclesiais de Exatamente. base e tal. Então você tem o PT que nasce ali. De onde vem o Lula? Vem do chão da fábrica, né? E de pouco conhecimento, ou de quase nenhum conhecimento acadêmico. Né? E vem ascendendo e aprendendo, né, a sabedoria das coisas letradas na caminhada, né? Principalmente com essa ligação com a igreja e tal. Agora você vem de outro caminho, você vem da universidade. Né? Agora, quando é que isso se cruza? Quando essa formação de intelectual encontra, né, a caminhada de quem está vindo, que está evoluindo no outro campo. Não sei se eu fui claro nisso. Claríssimo. Deixa eu te falar. O meu primeiro voto foi em 82. O primeiro voto de muita gente foi em 82, né? Porque foi a primeira eleição direta para governador. Governador e prefeito de capital eram eleitos indiretamente. Foi a primeira que eu cobri como jornalista. Então, o meu primeiro voto foi em 1982. Então, o Lula foi candidato. O Montoro foi eleito governador. Eu votei no Roger Ferreira, em 82. Eu não era PT. Porque eu via no Brizola uma figura muito diferenciada por causa da relação que eu sempre tive com a educação. Eu sempre fui um apaixonado por educação. Eu achava que a educação era o caminho para tudo. E o Roger Ferreira, para quem não conhece, era um professor, né? E o Roger estava no PDT. Foi candidato do PDT do Brizola. Do Brizola, não existia PSB à época, mas eles se diziam socialistas nesse sentido de ampliar as oportunidades para todos, né? Uma pegada muito do Brizola, né? De falar muito de educação. Me encantava aquele discurso sobre educação. Eu sempre achei que, sabe, leitura, estudo, era uma coisa muito séria, muito séria. Por causa da minha mãe. A minha mãe era normalista. Falou do pai, não estava falando da mãe. A minha mãe era normalista. Libanesa também. Filha de libaneses. O meu avô materno também nasceu no Líbano.
E ela era muito ligada, por causa da escola normal, ela achava a educação o caminho para tudo. E ela sempre me estimulou muito a estudar. Muito. O meu pai mal sabia ler, porque veio do Líbano, mal sabia ler. Da terra, lavrador? Lavrador, nunca foi para escola, nunca foi para escola, meu pai. Nunca sentou numa carteira de escola. Né? A minha mãe não, ela foi até o ensino médio, fez escola normal. E ela dizia, Fernando, e ela sabia que eu gostava de estudar. Quantos filhos? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma Você mais mais nova. 2. E quando chegava, não tinha livro em casa, apesar da minha mãe ser professora, mas quando chegava uma enciclopédia, eu ficava lendo a enciclopédia achando que se eu lesse a enciclopédia inteira eu ia saber tudo. Eu tive um amigo que leu a enciclopédia basta inteira e leu um dicionário. Pois é. Acho que hoje ele está perdido. Eu garoto, assim, eu me lembro quando entrava uma enciclopédia, eu falava, mas senhor, a primeira enciclopédia que entrou em casa era a Delta Júnior, eram 12 Lembra volumes. vermelhinha? Uma vermelhinha. Eu falei, será que se eu ler tudo isso aqui eu vou saber tudo? Eu tinha a ilusão com 10 anos de idade que ia saber tudo, né? Ia ficar lendo aquele troço. Então, essa paixão por livro sempre existiu. Mas eu gostava mesmo era de matemática e física. Por isso que eu ia ser engenheiro. E minha mãe sempre me estimulou muito a isso. Né? Então eu votei no Roger Ferreira por causa disso. Eu queria que a educação fosse... E acabei me tornando ministro da Educação depois. Mas naquela época eu votei por causa do Roger e por causa do Brizola. Eu votei em 82, não votei no Lula em 82. Ele até outro dia me cobrou. Você votou no Brizola, não votou em mim. Votou no Roger Ferreira, não votou em mim. Ah, no Roger Ferreira. Mas em 83... Para governador de São Paulo. Para governador. Foi a primeira eleição do Lula para executivo. Em 83, o Eugênio Butti, um jornalista que você conhece bem... Sim, esteve aqui nessa cadeira. Lançou um movimento na Faculdade de Direito que chamava Deprávida. Olha só, era o D do The New York Times, aquele D estilizado. E o Právida do jornal Právida. Quando você juntava as duas palavras, o D e o Právida, era uma crítica ao mundo bipolar, à Guerra Fria, à escalada nuclear. Porque o D era do The New York Times e o Právida Então, era uma crítica, do jornal soviético. Era uma crítica bem humorada às duas grandes potências. E eu, de fato, não tinha apreço nem por uma coisa nem por outra, nem por um capitalismo agressivo e nem por aquele socialismo burocrático, né, sisudo. E eu falei, eu vou embarcar nessa, porque era um partido progressista, era um campo progressista, mas bem-humorado, não sisudo, libertário. Era um socialismo de outro tipo, né, que eles defendiam. E eu embarquei na do Eugênio. Isso foi em 83, elegemos o Eugênio em 83 presidente do 11. Eu me envolvi... Centro Acadêmico. Para o Centro Acadêmico. Que não sabem bem o que é o 11. Presidente, do Centro Acadêmico 11 de agosto. Da Faculdade de Direito. Em 84, eu fui uma espécie de diretor informal da gestão do Eugênio. E aí ele me conheceu, gostou de mim e falava, pô, vou lançar esse cara a minha sucessão. Né? E me convidou para ser sucessor dele. Eu me elegi presidente. Aí, de 83 a 85, eu comecei a militar no PT. Por causa do Eugênio. O Eugênio que me levou para o PT. E depois eu conheci, né, grandes personalidades do PT, sobretudo na área intelectual. Então, nós estamos falando aqui de grandes personalidades do PT. Né? Você pega um Fábio Comparato, um Dalmo Dallari, você pega um Antônio Cândido, que é o nome. Você pega um Luiz Duz, você tinha grandes personalidades do mundo acadêmico, que não eram sindicalistas, eram grandes professores, Marilena Chauí, Paulo Singer. Pessoal que vem da universidade, não é da fábrica. Exato. Mas que vê naquele movimento operário a concretização do pensamento. Exatamente. Né? Então, além das comunidades eclesiais de base e dos sindicatos, que era uma coisa capilarizada, veio uma coisa mais elitizada, mas no bom sentido da palavra, porque era uma elite intelectual, progressista. Esse pessoal também tem uma colaboração muito grande. Então, quando você fala de uma Marilena Chauí, de um Paulo Singer, de um Dalmo, essas pessoas foram meus professores. Porque depois do direito, eu fiz mestrado em economia e fiz doutorado em filosofia. Então eu circulei muito. É do direito, da economia e da filosofia. Isso. Então eu circulei muito pela universidade. E onde eu circulava, tinha um grande nome, homens e mulheres, com grande projeção. Né?
da bibliografia que era produzida, de alta qualidade. O Brasil produziu e produz grandes intelectuais. E aí juntou a parte política com a parte da leitura, do estudo, a militância com a questão de se debruçar sobre os livros, de entender o que está acontecendo e tal. Então juntou uma coisa com a outra, né? E por isso que eu também fiz carreira acadêmica, né? E me tornei professor da universidade no departamento de ciência política. E por que ciência política? Porque eu podia discutir direito, economia e filosofia na ciência política. É um departamento... Espaço para tudo isso. Passa tudo ali por ali, né? E ali foi um convite uma sugestão que eu recebi de um professor de ciência política, que é o André Singer, justamente filho do Paulo Singer, jornalista e professor titular hoje do departamento, que falou: Haddad, você devia vir para a política, porque esses conhecimentos que você acumulou nessas 3 áreas desaguam aqui. Aqui você vai poder estudar o que você quiser dessas 3 áreas, porque tem interface, né? Com direito, tem interface com economia, tem interface com filosofia. Aí eu me tornei professor da USP, já afiliado ao PT, né? Mas sem militância partidária. Eu só tinha essa militância de colaboração intelectual com o PT, né? Depois que eu deixei a política estudantil, eu fiz carreira acadêmica, né? Pois é, seria mais natural naquele momento a sua caminhada para um projeto, vamos supor, né? Não é falando exatamente do PSDB, mas um projeto social-democrata, mais do que um projeto petista, vamos dizer assim, mais à esquerda. Você sabe que o pessoal brinca que eu sou o petista mais tucano, né? O pessoal brinca com isso. Mas, de fato, eu tenho muitos amigos O PSDB teve quadros muito bons. Não, então, Claro que depois perdeu o caminho. Não, exato. Eu tive sempre grandes amigos no PSDB. Eu sempre tive respeito pelo Covas, pelo Fernando Henrique, pelo Serra. Sempre considerei gente séria, gente que queria construir um país. Só que eu não via no projeto... Depois da queda do Muro de Berlim, depois da debacle da União Soviética, depois da crise da social-democracia europeia, o PSDB tomou um caminho... Ele abandonou a social-democracia, tomou um caminho mais liberal, né? Mais neoliberal, se quiser. E depois chegou a quase a extrema-direita, né? Atualmente. Uma parte do PSDB, infelizmente, né? Eu vejo aí o PSDB juntando com o Centrão, juntando com bolsonarismo, Tarcísio, Zema, essas coisas, eu fico perplexo, né? Porque imagina você o que essa turma, os pais fundadores do PSDB estariam pensando do que está acontecendo com o que restou do PSDB hoje, né? Agora, o PSDB hoje migrou para o PSB, se você for pegar... Onde está o vice-presidente Geraldo Alckmin. Onde está o Alckmin. Hoje, por coincidência, a filiação do Aloysio Nunes, né? E vários PSDBistas, vários tucanos, estão me apoiando aqui em São Paulo. Eu estou falando isso porque muita gente, né? E principalmente as pessoas mais ricas, eu não falo nem da elite, porque ser rico não quer dizer que é da elite. Às vezes a elite é quem está pensando. É o contrário, né? É o contrário, né? É verdade. Mas esses mais ricos, vamos falar, por exemplo, de São Paulo mesmo, né? No interior, olham o PT, tem horror. Primeiro tem um preconceito de classe, um preconceito sei lá o quê, contra o Nordeste, contra o presidente Lula, né? Tem um preconceito muito grande. E com o PT, porque o PT é o perigo do comunismo. Até hoje tem essa ideia que não sabem do que estão falando, né? Tem muita... Qual é o seu desafio para falar assim, olha, eu não tenho muito a ver com essa ideia que vocês fazem das coisas? Primeiro, assim, eu tenho uma trajetória, assim, só virando a última chave do parafuso, eu era professor da USP, tinha escrito já alguns livros, né? E o João Sayad foi convidado pela Marta Suplicy, eleita prefeita em 2000, para ser o secretário de Finanças dela. João Sayad, para quem não conhece, tinha sido ministro do governo... Planejamento. Ministro do Planejamento, convidado pelo Tancredo e mantido pelo Sarney, em virtude do falecimento do Tancredo. Ele assumiu a presidência e manteve o ministério que o Sarney tinha constituído. E o João Sayad era o ministro do Planejamento do Tancredo, que ficou no governo Sarney por 2 anos, se eu não estou enganado, e depois veio a ser convidado para secretário de Finanças.
O meu primeiro cargo público foi pela mão do João Sayad, não foi pela mão do PT. Quem me convidou para ser subsecretário de Finanças da gestão da Marta foi o Sayad. Então eu entrei na vida pública, estrito senso, Na secretaria do Sayad. na secretaria do Sayad. Dali, eu fiquei 2 anos ali, fui trabalhar com o Guido no Ministério do Planejamento por alguns meses, poucos meses. O Tarso Genro me convida para ser secretário executivo e quando ele deixa o ministério, eu assumo o Ministério da Educação e fico 7 anos como ministro. Lula 1, Lula 2 e Dilma 1. E foi um momento muito rico do Ministério da Educação, né? Porque houve um avanço, democratização, ProUni. Não, tudo. Ali foi um mar de programas, né? Fundeb nasceu ali, ProUni nasceu ali, SISU nasceu ali, Novo Enem nasceu ali, a expansão das federais, os institutos federais. O que você quiser de sigla, tem umas 40. Educação é a avenida principal pela qual passa o desenvolvimento de um país como Olha, rapaz, hoje eu vim feliz para cá. Eu vinha para cá e topei com a seguinte notícia. O pé de meia reduziu em 40% a evasão escolar do ensino médio. Você tem ideia do que é essa notícia? Quer dizer, os meninos estão indo à escola para receber Você ali ajuda, dá uma podem assistência estudantil mínima, pô. Você dá uma assistência estudantil mínima, pô, rapaz. O menino e a menina de 15 anos fica na escola. Aqueles que estavam saindo. Ou seja, estavam saindo porque não tinham condições de permanecer. Então, olha o milagre, com pouco dinheiro, o milagre que aconteceu. Você reduzir em 40% a evasão do primeiro ano do ensino médio, que é onde a evasão bate forte, né? O primeiro ano do ensino médio. E a juventude está respondendo ao programa. Esse programa foi montado no Ministério da Fazenda e no Ministério da Educação, né? Eu liguei para o Camilo Santana, fizemos ali juntos um bem bolado. Um rapaz, até hoje ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi contactado pelo meu secretário, Marcos Pinto, para fazer os estudos do impacto do pé de meia na evasão. Ele chama, se eu não me engano, Vitor Azevedo Pereira. Faz questão de dizer o nome, porque as pessoas precisam saber que tem gente séria nesse país fazendo pesquisa. E ele terminou o estudo antes do pé de meia existir. Falou, olha, esse programa vai ter um impacto de 33% na evasão. Vai cair 33% a evasão. Eu sei porque eu liguei para o Marcos Pinto, vindo para cá, para lembrar do número. Ele falou, não, era 33%. E caiu 40%. Caiu 7 a mais do que o previsto pelo estudo acadêmico que embasou o pé de meia. Aí, quando eu procurei o Camilo, com esse estudo, eu falei, pô, vamos fazer um negócio. Levamos para o presidente Lula, que vocês conhecem, na hora, para ontem, aquelas coisas do Lula. Né? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Imagina, você leva um projeto que abaixa o custo, você reduz 33% a evasão, e agora colhemos os frutos, caiu 40% a evasão. Então, educação, meu querido, se você não educar as pessoas, não adianta. Tudo começa de você. Até para você cuidar da tua saúde, você precisa estar educado. Hoje, para você cuidar da saúde do teu corpo, né, você precisa ter conhecimento sobre como funciona, o que faz bem, o que faz mal. Se não tiver esse conhecimento, vai ser tragado, vai ser engolido por esse mundo louco digital, esse mundo da tecnologia. Não é que a educação não é panaceia. Não vai resolver todos os problemas, mas sem ela, você não sabe você nem começa, nem começa a conversar. Tem gente... Vamos nos lembrar que a Alemanha, pré-Hitler, era o país mais culto do mundo. Então não é que a educação vai resolver tudo, porque tem a política. O que você vai fazer com a educação? Você precisa também saber isso. Então não é qualquer educação, né? É a educação que precisa ser dada para permitir ao indivíduo, né, as condições dele se desenvolver plenamente, respeitando o outro, respeitando a si próprio. Mas sem educação, você não tem... Qual é o país que tem chance no mundo sem educar? Qual é o país desenvolvido que tem uma população deseducada, mal formada, sem acesso à educação formal, à universidade? Outro dia eu vi o Tarcísio falando que diploma não é tão importante mais. 60% da força... Como é que você pode pensar em educação? 60% da força de trabalho da Coreia tem educação superior. Isso não significa que você vai exercer... Esses países lá, os que foram chamados na época de tigres asiáticos,
Eles cresceram com um investimento brutal em educação. Começou com o Japão. O Japão. Na verdade, a Alemanha fez uma revolução na época do Bismarck, já muito profunda, né? Depois você teve o Japão, você teve os tigres asiáticos, você tem hoje a China. Por que no Brasil e o investimento... é tão difícil colar isso, hein, professor? Mas nós começamos a fazer uma mudança grande, né? Eu acho que a história, porque tem tanto preconceito contra o Lula, ficou boquiaberto com a quantidade... Mas também era um preconceito contra o Brizola antes do Lula. Também, é verdade. Que tinha o Darcy Ribeiro, que pensava em educação grande, né? Mas a grande verdade é que a educação se transformou numa pauta real no Brasil no século XXI. No século XXI. Ela não era prioridade. Ela não era prioridade. Então ela começou a ganhar a atenção do Estado. Se você comparar, a educação brasileira está bem? Bom, comparativamente ao que nós éramos, não tem dúvida. Quando eu assumi o Ministério da Educação, 8% da força de trabalho tinha curso superior. Hoje são 24%. Ou seja, nós triplicamos a força de trabalho com educação superior. Bom, mas está longe dos 60% da Coreia, mas era 8%. Você percebe? O Brasil, deu um salto. Ele atrasou na independência, ele atrasou na abolição da escravidão, ele atrasou em formar a primeira universidade. Nós somos, na América Latina, nós somos lanterninha. Na América Latina, nós somos lanterninha em criar a primeira universidade. Nós criamos no século XX. Sabe quando é que o Peru e a Argentina e o México fizeram a primeira universidade? No século XVI. 300 anos antes do Brasil. 16, 400 anos antes. Os caras estavam fazendo uma universidade, nós só no século XX fomos fazer a primeira universidade. Então o Brasil tem essa coisa. A vantagem do Brasil é que quando ele resolve fazer, ele faz. O problema é fazer o país resolver fazer, porque essa turma endinheirada, ele quer educar os seus filhos, ele não está preocupado com a educação do país. Ele está preocupado com o dele. É tudo muito... Ele manda na escola particular, ele manda para fora do Brasil. Manda para fora do Brasil. Antigamente mandava. Não tinha universidade onde a turma ia, para Coimbra. Estudar direito, ia para fora do Brasil. Essa coisa de... O presidente Lula dobrou as vagas nas universidades federais em 2 mandatos. Ou seja, ele fez em 8 anos o que o país tinha feito em 500. Ele fez em 8, igual. Dobrou as vagas nas universidades públicas federais. Aí você fala, não, ele fez um puxadinho. Não, ele investiu em campos universitários em 126 cidades novas, que não viam a cor de uma vaga de educação superior pública. Então nós estamos falando de um cara que comprou a briga pela educação. A aposta que eu fiz lá no Roger Ferreira, no Brizola em 82, se realizou com o Lula em 2002. E eu, em 2005, assumi o ministério e eu não tinha restrição orçamentária, Chico. Mas agora é curioso. O Lula falou, você vai fazer o que você conseguir fazer. Você não vai perguntar se tem dinheiro. Você vai me responder se você vai conseguir entregar até 2010 o que você está me prometendo. Pois é, era ministro da Educação, mas sabia que tem restrição de grana para fazer restrição de dinheiro, mas foi o ministro da Fazenda também, para ajudar a fazer essa coisa andar, né? Duas posições estratégicas. E como ministro da Fazenda, nós recuperamos o piso da educação e da saúde, que o teto de gasto do Temer tinha congelado. Só para você ter uma ideia, nós botamos, além da inflação, 43% de recurso a mais na educação e 60% de recurso a mais na saúde, acima da inflação. E por que nós fizemos isso? Porque nós recuperamos o piso da saúde e educação e, obviamente, que a saúde que estava depauperada, sobretudo no pós-pandemia, atraso de consulta, exame, cirurgia, tudo represado, nós botamos 60% mais a inflação de recursos na saúde em 4 anos. Então, esse é o governo progressista, entendeu? É um governo que está reconstruindo o Estado depois do desastre que aconteceu. Há dois tipos de visão mais radicalizadas de tudo isso, né? Que acham a esquerda, uma turma mais radical à esquerda, acha que tudo isso aí é conchavo com as elites, que a saída é uma luta radical, armada, para derrubar uma coisa que não existe mais, foram poucas as experiências, né? E a turma na extrema-direita morre de medo disso e fala,
O PT, o comunismo, o Haddad, no fundo, é um vermelho marxista perigoso. Enquanto que o outro lado fala, não, ele é muito... Ele negocia muito, né? Mas quer ver uma Quando é que coisa? o Brasil vai superar Olha só, esses... vamos lá. Olha aqui, nós vivemos uma situação paradoxal. Deixa eu te dar alguns exemplos. Desde os anos 90, não se cobra imposto de renda sobre dividendo no Brasil. Tá? Eu queria entrar nisso, na Então, vamos questão lá. do Estado. Né? Desde 1990, desde o governo Fernando Henrique, não se cobra imposto de renda sobre dividendos. Nós passamos 4 governos e não tocamos nesse assunto. Eu, ministro da Fazenda, falei, vou mexer nisso. Para garantir a isenção do trabalhador até 5 mil, Eu preciso cobrar de alguém que não paga. Quem é que vai pagar? Então eu falei, quem vai pagar? É quem ganha dividendo, mais de R$1 milhão por ano de dividendo, vai pagar. Quem tem fundo offshore, em paraíso fiscal, vai passar a pagar. Quem tem fundo familiar, que hoje não paga, vai passar a pagar. As BETs, que ficaram 4 anos sem pagar imposto, que é um absurdo, vão passar a pagar. E constituir um fundo que permitiu pagar saúde, educação, que eu citei agora, e isentar o trabalhador de imposto de renda até 5 mil e recuperar a política de valorização do salário mínimo que ficou 7 anos congelada. Isso não é o comunismo, que nada do que o cara está pensando, e não é neoliberalismo. Não é nenhuma coisa nem outra. Isso é uma tentativa de fazer justiça social. Assim, eu não estou tirando nada de ninguém, eu não estou mexendo com o direito de ninguém. Agora, eu estou falando da renda do cara. Estou falando, pô, o trabalhador paga 27,5% de imposto de renda. Você não quer pagar 10%? Por quê? Que isso é mais bonito que o outro? O que é? Então, todo mundo tem que entrar com a sua justa parte. Aí o que a direita fala? O Haddad fica criando imposto. Não, eu não estou criando nenhum imposto, eu só estou cobrando de quem não paga. Eles querem, essa direita, né, como eles querem que os neoliberais, eles querem Estado mínimo. O Estado mínimo, para quem está pagando os impostos, para eles é o Estado grande, né? Exato. Estado que financia. Por que eles não falam de Estado mínimo quando eles fazem renúncia fiscal para empresário? Por que eles não falam de Estado mínimo? Porque isso aí... Não falam de Estado mínimo quando o pessoal do agro, por exemplo, recebe o Plano Safra. Quando você... O Plano Safra não é Estado mínimo. O Plano Safra eles apoiam, porque é subsídio, é crédito subsidiado, é orçamento geral da União. Eles aplaudem. Mas quando você vai fazer alguma coisa para o trabalhador, opa, gastão, o que você está pensando? Então é um negócio muito paradoxal. Agora, tudo que nós aprovamos, tudo que eu falei foi aprovado pelo Congresso Nacional, que é 80% conservador. Por que o Congresso aprovou? Se ele é 80% conservador. E esses partidos todos aí que estão falando que eu isso, que eu aquilo, votaram comigo. Você não consegue você não consegue corrigir uma questão de imposto no Brasil sem passar pelo Congresso. Então, o partido do Tarcísio, o partido do Kassab, o partido do Temer, votaram nesses projetos para cobrar de quem não paga. E agora estão dizendo que a culpa é minha. A culpa não é minha, não. A responsabilidade é minha. Porque eu falei, eu vou mexer nos privilégios para favorecer o trabalhador. Não é para aumentar o Estado, porque eu não estou aumentando o Estado. Para ter um mínimo de justiça nisso, né? Para ter um mínimo de justiça. Agora, como levar esse pensamento para esses endinheirados do interior, por exemplo, de São Paulo? Como mostrar para esse pessoal que isso é bom para todos e para eles também? Mas pega a história do Brasil que você conhece bem, né? Todo cara que tentou fazer alguma coisa para esse país se tornar uma coisa grande, ele causou medo nas pessoas, ao invés de causar admiração. Em vez de causar admiração, pô, tem um cara aí querendo fazer, né? Vamos fazer o Brasil ficar grande, não os Estados Unidos. Vamos fazer o Brasil ficar grande. Todo o cara que fala, vamos fazer o Brasil ficar grande, gerou temor, a ponto de um se suicidar, um ser exilado, o outro ser preso, e assim vai, o outro ser empichado. É todo mundo que pensou em fazer esse país ficar grande, por alguma razão, para essas pessoas, se tornou uma ameaça. Eles não percebem o quanto eles perdem com isso. Porque é uma mentalidade extrativista. Vamos tirar daqui tudo que a gente puder e mandar para fora.
Sabe uma coisa extrativista? E não percebem que nós temos uma oportunidade de ter uma grande nação. E eles veem como uma ameaça isso. Ameaça aos seus privilégios. E, na verdade, você vai estar convertendo o que hoje é privilégio num direito. Se você organizar a sociedade, as pessoas vão ter acesso ao que é direito delas. E não a um privilégio que, se for concedido, é alguém que está lá embaixo, não alguém que está lá em cima, né? Você vai conceder um... Mas é assim, é uma mentalidade de muitos e muitos anos. Você vê que como eles vão atrás de gente medíocre para os representar, é incrível. Eles têm tanto tempo para escolher alguém, para disputar com o Lula, e escolhem o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, como é que você explica essa gente? Tem dinheiro, falta de quadros, né? Tem tempo, esse pessoal tem tempo, tem dinheiro, tem tudo, né? Pô, eles têm 4 anos para escalar alguém. Aliás, desde 2022, eles têm tempo. Estão há 24 anos tentando escalar alguém contra o Lula. Eles não conseguem escalar uma pessoa contra o Lula. E agora é o Flávio. Pô, já foi o Alckmin, legal. Fernando Henrique, legal. Já foi... Serra. Agora, olha a debacle, né? Olha Onde chegaram? Até onde eles chegaram, né? Que é defender um menino aí perdido, que só fez bobagem a vida toda. Só se meteu em confusão. Nunca se dedicou a nada sério. Administrou o gabinete. A única coisa que ele administrou. Em proveito próprio. É esse cara que nós vamos botar no maior cargo do país. É incrível a falta de... Agora acho que é falta de juízo já, né? Agora já não é mais falta de juízo. Como é que alguém... Mas São Paulo. E São Paulo, assim, não. São Paulo tem um grande gestor. Se criou essa imagem, né? O governador é um grande gestor. É um homem que não vem nem da... para falar essa linguagem. Não vem nem dos comunistas, né? Não vem de lá, mas é um gestor, é um cara que sabe. Né? Olha, eu lamento dizer que nós estamos enganando a população com essa... Eu lamento dizer, porque quando eu deixei o Ministério da Fazenda para vir para cá, eu não tinha me debruçado sobre os números. Eu, em 90 dias... Fiz uma radiografia do Estado que a imprensa não fez em 3 anos. Você não pensava naquele momento, há algum tempo atrás, assim, vou me candidatar a governador de São Paulo? Chico, a Fazenda é um cargo muito absorvente. Não dá tempo de pensar em nada, né? Não tem. Só ali, né? Pô, são 5 leões por dia, eu não estou brincando. Ia para minha mesa 5 problemas por dia. É uma lei, é uma pauta-bomba no Congresso, é um julgamento no STJ, no STF, é um problema que o Lula pediu para resolver. É uma conversa com o pessoal da Faria Lima, que é difícil. Do Congresso. Quantas vezes eu fui para a residência oficial do presidente da Câmara, do presidente do Senado? Quantas reuniões eu fiz? Quantos parlamentares eu recebi? Nós aprovamos quase 80 projetos de lei. 2 emendas constitucionais. É um cargo muito absorvente. E não é o pior emprego do mundo, na minha opinião. É o melhor, porque o que você aprende ali em 3 anos, você vai aprender em 5 PhD, não vai aprender. Porque é o dia a dia da vida ali. Ali é a pulsão, está pulsando o país o dia inteiro. É o agro, é a indústria, é o setor. Porra, é coisa pra caramba. Teve um momento nesse Ministério da Fazenda, você falou assim, agora quase não dá mais. Não, olha, ali, a coisa que às vezes me chateava era, às vezes, coisa interna do governo, sabe? Uma coisa assim de... Mas assim, eu nunca me preocupei com... Sempre confiei que o Congresso ia nos acompanhar, que o mercado ia acabar cedendo e que as coisas iam caminhar, sabe? E caminharam, entendeu? Tem muitas realizações. E o tempo vai mostrar cada vez mais isso, na minha opinião. Cada vez mais. O balanço que foi feito da minha gestão por terceiros, o que saiu publicado, já é um balanço positivo. Mas acho que vai ficar mais positivo com o tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois que tudo que foi feito, você pega o agro, como é que o agro pode reclamar de 3 planos safra recorde, um depois do outro, feito lá pelo Ministério da Fazenda? Então, o Tarcísio tem uma fama por falta de escrutínio. Não foi feito um escrutínio sobre o governo dele. Tá?
Se a gente for ver como foi privatizada a Sabesp, já seria um escândalo. Aí, a passagem dele pelo Ministério dos Transportes, o Renan Filho, que é o ministro do Lula, fez 3 vezes mais que ele. Aí a resposta é, não, mas ele fez também outras concessões de ferrovias. Tiveram que ser refeitas a pedido do Tribunal de Contas da União. Aí você pega esses free flow, a maneira como foi implementado. Esses pedágios Aí automáticos. você pega a escola pública estadual. Traz uma professora aqui para contar para você o que está acontecendo na escola pública do Estado. Né? Aí você pega a segurança. Aí, quer dizer, para onde você olha... Você quer misturar educação com segurança? Né? A ideia que permanece na cabeça de muitos é a escola cívico-militar. Não, eles botam o militar dentro da escola. Onde é que deu certo isso? Pega um exemplo no mundo que deu certo. Em geral, quando você está na lanterna, você olha quem vai bem, né? Você vai... vou aprender basquete. Você vai assistir a NBA lá para aprender, né? Então, com quem que ele está aprendendo isso? Com quem? Da onde saiu essa ideia? Da cabeça de que pedagogo, filósofo, pensador, educador, pensa o que você quiser. Da onde saiu isso? Saiu da cabeça do Bolsonaro? Que talvez é o cara que mais deseduque, né, no planeta. São coisas que não dá para entender de onde saiu. E como é que tem, assim... vamos fazer a escola cívico-militar. Eu compreendo um pai, uma mãe, falou, poxa, né? É uma iniciativa, quem sabe dê certo. Mas como é que não sai um editorial de jornal esculhambando o que está acontecendo? Não sai um editorial de jornal sobre as finanças de São Paulo. Agora, como fazer Não sai um editorial de jornal sobre as contratações do Tarcísio. Ele cancelou um programa chamado Muralha Paulista, que era a menina dos olhos da segurança pública, cancelou o programa inteiro por uma denúncia de um deputado estadual do PT. Qual era o programa? Chamava Muralha Paulista. Foi todo cancelado. De tão mal concebido que ele foi. Tudo contratação sem licitação, na Prodesp, uma confusão. Cancelou tudo, não tem nada. Como levar isso, essa clareza desses problemas, para essa grande população do estado de São Paulo? Eu estou participando de muita entrevista, minhas redes sociais estão muito ativas, porque é o que eu tenho de disponível agora. E a conversa próxima com as lideranças? Não, mas a liderança já sabe. As pessoas estão muito indignadas. Não, eu falo as lideranças não políticas, eu falo das lideranças mesmo, dos mais ricos do interior, da galera da Faria Lima, como é que faz? Aí tem 2 etapas, né? A primeira... Pessoal do agro. O primeiro é o cara abrir o espírito para ouvir um dado da realidade. Nem sempre a pessoa está aberta a ouvir. Não, você vai falar, não acredito em você, fala, busca a informação, não precisa acreditar em mim. As informações estão disponíveis, né? Mas busca a informação. A segunda é você fazer a pessoa buscar uma alternativa. São 2 momentos diferentes. A desilusão com o governo, que já está acontecendo, e a decisão de buscar uma alternativa. Que no caso de um candidato do PT, é uma batalha a vencer. Há um preconceito. Que há um preconceito no interior, há um preconceito no interior. Não há um preconceito na região metropolitana contra o PT. Marta já foi eleita, Erundina já foi eleita, eu já fui eleito. Eu ganhei a eleição na região metropolitana em 2022. Então não há. Umas coisas assim, estranhas você entender, né? Como é que é a capital, São Paulo? É mais do que a capital, é a região metropolitana. Região metropolitana. É metade Como é do que a estado. capital elegeu, por exemplo, em determinado momento, uma mulher nordestina do PT, Luiz Erundina, que a gente entrevistou aqui. Eu falei, como é que foi feito? Que engenharia foi essa que fez com que essa população da cidade de São Paulo entendesse que essa mulher poderia ser uma solução, né? E votou. Votou outras vezes no PT. Por que esse pensamento da capital é forte e chega a isso, mas ele não chega tão forte ao interior? Olha, tem explicações de todo tipo, né? As grandes aglomerações urbanas, primeiro que a informação circula muito mais. É mais difícil você conter a informação, né? Ela circula muito mais. Em segundo, isso é normal no mundo inteiro. Imagina, pega Nova York.
elegeu um muçulmano socialista. E ele está governando a cidade, está tudo em ordem e tal. Não é uma coisa que você diria que comum de acontecer, né, nos Estados Unidos. Em Nova York acontece. Né? Então, Nova York dá, né, o voto de confiança para uma pessoa autêntica, que tem seus valores, que tem seus princípios e que recebeu um mandato de prefeito da maior cidade do Certamente não tinha o apoio, né, das big techs, das grandes Claramente redes não de tinha. tecnologia Enfrentou, digital. enfrentou todo mundo e ganhou. Então, nesses grandes aglomerados, esses fenômenos de despertar para novidade é mais comum no mundo, não é aqui no Brasil, no mundo inteiro. Isso acontece com muita frequência. E às vezes a informação chegar, e aí tem todas as camadas intermediárias que funcionam melhor. Os filtros funcionam melhor em pequena escala do que em grande escala. Em grande escala, ninguém tem controle da vida de ninguém. Entende? Por isso que as pessoas afluem, né, para as grandes metrópoles, muitas vezes, em busca de mais liberdade, né, porque se sentem mais anonimizadas, mais livres para pensar, para fazer, para curtir do jeito delas. Vem mais caminhos para desenvolver. Vem mais caminhos, tem mais interação, né? Mas, enfim, hoje você tem... Vou dar um exemplo. Eu criei um Instituto Federal de São Paulo, né? Esse instituto hoje está com 42 unidades em funcionamento no estado. Vamos terminar o ano com 57 unidades em funcionamento. Nós estamos falando de uma comunidade de 100 mil pessoas, toda no interior praticamente, tudo no interior. Então, está chegando novos ventos, né, no interior que vão também alterando um pouco o ambiente, vão quebrando resistências. Então, a atividade política é isso, né? É você quebrar as resistências e mostrando que há alternativas que não coloquem em risco o que você tem de mais valoroso na vida. Não colocam em risco. Pelo contrário, abrem-se novas possibilidades concretas que ampliam o seu horizonte. Não vão diminuir nada o que você tem, pelo contrário, vão ampliar os seus horizontes de desenvolvimento. E qual a importância de São Paulo nessa transformação do Brasil? Chico, São Paulo está ficando para trás há algum tempo. O estado de São Paulo cresceu 0,5% ano passado, contra 2,3% do Brasil, que eu já achei pouco. E o Nordeste? Né? O Nordeste está crescendo mais, né, que a média nacional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o São Paulo está deixando de ser vitrine de políticas públicas. Está deixando de ser vitrine. Né? Nós tivemos aqui, muitas coisas feitas aqui em São Paulo eram vitrine, porque tinha uma inovação. E às vezes até o PSDB, que a gente era oposição, a gente reconhecia, né, méritos. Né? Você pega o poupa-tempo, era uma coisa que foi valorizada como uma inovação institucional, mas você pega o CEL da gestão da Marta, né? Fui da equipe que estruturou o programa dos CELs em São Paulo. O bilhete único foi feito também na gestão da Marta. Várias coisas foram feitas, né, em gestões que inovavam. Hoje você fala, qual é a vitrine de São Paulo? No que nós estamos inovando? Né? Então você vê Ceará, Piauí, você vê Pernambuco, você vê Santa Catarina, que é um estado governado pela direita, mas você vê inovação. E aqui não. Aqui as inovações depõem contra o Estado. Né? São coisas que você fala, pô, nós estamos pegando o caminho errado. Então, é muito evidente que nós estamos perdendo tração aqui em São Paulo. Muito claramente. E quando São Paulo perde tração, dificulta também o avanço do Brasil. Lógico, 30% do PIB nacional está em São Paulo. Nós temos 22% da população, aproximadamente, talvez, 22%, 23% da população brasileira, e 30% do PIB, 31% do PIB. Então, quase um terço do PIB brasileiro está aqui. Já foi mais, já foi 50%, já foi 40%. Hoje é 33%, porque as outras regiões também estão crescendo. Né? Mas nós estamos perdendo tração. Nós estamos perdendo tração na educação. Nós estamos perdendo tração. Qual é prioridade agora para São Paulo? Educação? Segurança, assim, não dá para
ficar de braço cruzado mais em relação à segurança. Eu já falei e vou repetir. Eu vou ser o governador da segurança pública. Mas as pessoas, em geral, pensam na segurança como repressão, como polícia violenta, polícia que tem alto índice de letalidade, que mata, né? Mas hoje, aí, qual o resultado que você Hoje poderia... eles falam igual o Bukele de El Salvador. Temos que fazer Olha cadeias só, gigantescas. nós estamos batendo recorde de letalidade, recorde de suicídio de policial, né? Recorde de morte de policial. E cadê o resultado? Você não consegue sair com o celular na rua. Nós tivemos que fazer um programa federal para devolver celular roubado, porque o governador não teve competência de fazer. Quer dizer, qual é a proposta para a educação, para a segurança? São Paulo? A nossa proposta se divide em 3 camadas, tá? E as 3 têm que funcionar. Porque se uma delas não funcionar, o todo não vai funcionar bem. Eles nem têm a consciência disso. A primeira camada é o chamado andar de cima. O andar de cima do crime organizado, que envolve muita corrupção hoje, muita corrupção. A gente vê aí as operações da Polícia Federal pegando gente rica, né? Uma boa parte da corrupção está associada ao crime organizado. Então essas coisas estão andando juntas no Brasil. Qual é o exemplo? Operação Carbono Oculto, que foi feito pela Receita Federal com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Ok? Nós juntamos forças e conseguimos desbaratar fundos que respondiam pelo nome de REAG, onde estava pendurado o Master, onde estava pendurado a Refit, vários esquemas de lavagem de dinheiro. De lavagem de dinheiro, e nós desmontamos essa operação, bloqueando bilhões e bilhões de recursos do crime organizado. E ainda há muito o que fazer nessa área. Há muito o que fazer, mas está sendo feito. A polícia toda semana deflagra uma operação, você tem acompanhado. Agora recente, por exemplo, começa a investigação então, se você, sobre o banco Como funciona o combate ao andar de cima? Com articulação. Eu quero presidir um gabinete permanente, onde vai estar não apenas a Polícia Civil e a Polícia Militar, que é quem o governador comanda. Vai estar a Receita Federal, vai estar o COAF, vai estar a Polícia Federal e vão estar os Ministérios Públicos estadual e federal representados nessa mesa, trabalhando cooperativamente sob coordenação do governador. Quem não quiser estar, Polícia Civil e Militar vão estar, mas eu vou convidar representantes no Estado, desses outros organismos, para sentarem à mesa e estruturarem um combate ao crime organizado nos moldes da Carbono Oculto. Isso é uma camada. Essa é a primeira camada. A segunda camada é a recuperação do espaço público. Você tem que estar seguro nas ruas. Eu fui o responsável pelo início de um programa de substituição das lâmpadas todas de São Paulo por LED. Então começa com iluminação boa, de qualidade. Eu fiz toda a periferia e depois as gestões seguintes concluíram o processo. Mas eu comecei nos bairros todos da periferia de São Paulo a colocar lâmpada LED. Mas você tem que recuperar o território. E para isso você tem que ter uma política que envolva tecnologia, inteligência e patrulhamento. Hoje nós não temos isso. Nós não temos hoje o uso da inteligência artificial, até artificial, para você dar o flagrante na pessoa. O que você tem são tecnologias que estão disponíveis. Quando uma placa de carro, um carro roubado, você tem a placa, o radar. Da minha época de prefeito, imediatamente. Na minha época de prefeito, eu fiz convênio com o Alckmin, permitindo que o radar da prefeitura fosse usado para localizar a placa de carro roubado. Né? E isso está funcionando. Mas o carro já tem que ter sido roubado para você achar o carro. Você não consegue prender em flagrante, porque até a placa entrar para o sistema, o radar começou a captar. Enquanto isso, ele está... O cara já desmontou o carro. O cara já desfez o carro ali, né? Desmanchou o carro em algum desmanche. A mesma coisa acontece com furto de casa, furto de celular. Agora, nós temos o governo federal, porque o governo estadual não fez nada aqui em São Paulo. O governo federal lançou uma plataforma em que você, com o e-mail do celular, você coloca: o meu celular foi roubado, a pessoa que for comprar um celular roubado vai saber que o celular é roubado, é só ele consultar a plataforma. Então,
É uma iniciativa que o governo estadual devia ter tomado, como fez o governo do Piauí. Já fez. Lá funcionou, né? E lá funcionou. Nós nacionalizamos o governo aqui. Até o Tarcísio pediu desculpas. Pô, mas pedir desculpa no 4º ano de governo, também tudo bem. A gente até desculpa, mas vamos trocar de governo, né? A gente desculpa e fala, tá bem, vamos trocar de governo. Desculpado. Não vamos condenar você por resto da vida, mas não vamos te reeleger. Entendeu? Então, essa é a segunda camada. Você tem que usar a tecnologia disponível para... Porque você não vai ter patrulhamento para cada cidadão, você não vai ter um policial para cada pessoa, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber como patrulhar e como dar o flagrante. Porque aí sim você está matando a questão. Obviamente que isso envolve também você usar o andar de cima, né, o combate ao crime no andar de cima, para combater a receptação, para combater a exportação de celulares roubados para outros países. Então a aduana precisa estar funcionando, a receita precisa estar funcionando, tudo precisa estar funcionando integrado. Senão você não pega a cadeia do crime, você não desbarata. Então, o espaço público. E o terceiro, que pouca gente dá... Pega a maior parte da população. Não, o terceiro pega a menor parte, mas é um drama... O que pega a maior parte é o espaço público, Sim. É o crime no espaço público. Mas eu estou muito preocupado com o crime no espaço privado, que é o que está acontecendo cada vez mais. Feminicídio, estupro de menor, abuso de idoso, maus tratos à pessoa com deficiência. Isso acontece dentro do espaço privado, não acontece na rua. Na rua, alguém vai lá e dá uma bordada na pessoa, prende. Né? Dentro de casa, essa pessoa, né, que está fisicamente menos, né, avantajada que um homem, ela pode ser abusada. Né? E esse crime está batendo recorde em São Paulo. Está batendo recorde em São Paulo, sobretudo o feminicídio. E o Tarcísio não fez absolutamente nada. Lançou esse ano um aplicativo completamente ineficaz para combater esse tipo de crime. Então, o espaço privado, os programas para esse tipo de crime. O espaço público, engenharia, inteligência e planejamento para esse tipo de crime. E o andar de cima, sem o que, nada disso vai funcionar. São essas 3 camadas integradas que vão estar no meu plano de governo e eu vou presidir. Quero repetir isso. Se eu for eleito governador, eu vou presidir esse gabinete. Porque eu quero que o governador do estado preste contas do que mais aflige hoje a população de São Paulo, que é a segurança pública. Que é a insegurança que estamos vivendo. E as polícias? Bom, de novo, né? O Tarcísio não entregou nada, né, do que prometeu em 2022. Você pegar as promessas São dele... Paulo ficou agora marcado como uma polícia que mata, não tinha tanto assim, né? Que mata muito mais. O próprio secretário de Segurança, agora candidato também, parece, ao Senado, Derrite, né? Sim. Dizia que ninguém pode ter um cargo mais alto na polícia se não tiver matado pelo menos 3. Mas no que deu, né? Você vê uma pessoa que não tinha liderança, não era um líder na polícia, que vira secretário, faz aquela presepada. E vários comandantes foram defenestrados, né? Foram afastados no começo. Não é pior que isso. Vários amigos do rei foram promovidos sem menor mérito. É como se o secretário tivesse nomeado seus próprios amigos de turma para cargos de comando, preterindo gente com competência. Isso causou um problema na corporação. Tem gente que fala, vai levar 3, 4 anos para recuperar o que o Derrite fez com a Polícia Militar. Sabe uma espécie de vingança contra os seus superiores? Uma coisa estúpida, porque mesmo que os critérios de promoção meritocrática tivessem que ser revistos, eles não poderiam ser substituídos pelo compadrio, que é o que aconteceu. Ah, meu compadre, eu vou botar meu compadre, que é meu compadre. A polícia, principalmente a polícia militar, o setor mais complexo para o governador de São Paulo organizar a segurança pública? Olha, eu vou falar aqui uma coisa, que a polícia militar é uma corporação muito importante
muito importante no estado de São Paulo. Ela é uma corporação que, assim, um percentual altíssimo desses profissionais, altíssimo, é gente séria, quer fazer o bem, quer trabalhar bem. Então você precisa trabalhar a cadeia de comando, esses caras vão atender, eles vão responder aos estímulos corretos, estão disponíveis para o poder público, estão disponíveis para a população. Agora, se você começa a dar o comando errado, não adianta, é uma corporação militar, sabe? Eles são pessoas treinadas para respeitar uma cadeia de comando. Se essa cadeia de comando tem no seu ápice uma pessoa desequilibrada psicologicamente, isso vai ter efeitos. Vai ter efeitos, não tenha dúvida disso. Inclusive na saúde do próprio militar. Não pense você que os policiais militares não estão sofrendo. Sobretudo do ponto de vista psicológico, há um sofrimento nítido no número de suicídios, Eu vi que esse número na aumentou, saúde né? mental, uma série de Relações. coisas. Então essa corporação ela tem grande valor e eu tenho certeza que se nós entregarmos um programa de governo, um plano de segurança pública, debatermos com os comandantes, nós vamos ganhar esse pessoal para uma coisa séria, uma coisa boa, uma coisa séria. Então, eu não tenho dúvida de que nós estamos no caminho certo no plano de governo e vai ser a primeira vez que um plano de governo de segurança pública é apresentado com começo, meio e fim. Porque às vezes são itens, né? Vou comprar colete, vou comprar viatura. São itens, né? Como se fosse uma lista de supermercado, não é um plano. Agora, isso tem que ser articulado com o governo federal também, né? Com um plano. Esse é outro problema Nosso do governo. Tarcísio. O Tarcísio sabotou a cooperação federativa ao mandar o DERIT para relatar a lei antifacção. É engraçado que a lei antifacção sumiu o crime de colarinho branco. Você percebe a imaturidade? O crime de colarinho branco, que muitas vezes sustenta o armamento que está na favela, ele desapareceu. Ele desapareceu. Então, o dono do Master lá, o Daniel Vorcaro, né, ele desapareceu desse negócio. O cara da Refit, que vendia combustível para posto do PCC, desapareceu. Quer dizer, os crimes de colarinho branco associados ao crime Da organizado... cúpula criminosa ele sumiu, né? desapareceu. Por quê? Porque essas pessoas que estão na cúpula não são violentas. Lógico que não são. Moram em Miami, tem uma Lamborghini na garagem, frequentam os melhores Não, é restaurantes. incrível, quando bota a mão nesse pessoal, o tanto de carro de mais de R$ 1 milhão que aparece. Então, essas pessoas não são violentas. Então, por que elas vão estar na lei antifacção? Essa é a cabeça do cara. Quando, na verdade, essa turma do andar de cima é a mais violenta, porque ela que está abastecendo de arma, está batizando gasolina, está contrabandeando A combustível. ponto de ter né, esse pessoal ter um profissional de segurança do lado deles chamado de sicário. Né, que é Mas por que o cara, sumiu? O cara Porque que essa morreu, turma, o cara que morreu aí na mas- polícia, que era ligado Mas ao sabe Vorcaro. por que tiraram o colarinho branco da lei antifacção? Porque eles são conhecidos de alguns deputados e senadores. Por isso que tirou. Aí chega o poder que, ó, tira isso aqui, livra do cara, isso aqui não dá. Vai sobrar para cá. Vai sobrar para cá, entendeu? Então o colarinho branco sempre some, o andar de cima sempre some. Você entra na favela, mata 150, todo mundo aplaude, tua popularidade cresce, e a turma que está abastecendo de arma, de droga, está lá em Miami, está lá em Brasília, está lá, está vivendo bem bom da vida, entendeu? Está vivendo bem bom da vida. E aí a lei antifacção não pega mais essa turma. O seu trabalho sempre foi muito ligado à questão da educação e do desenvolvimento sustentável e tal, mas nunca foi um trabalho ligado direto à segurança pública. Se foi eleito governador de São Paulo, essa é a primeira vez que vai encarar esse desafio. Né? É a primeira vez que qualquer um vai encarar esse desafio, porque eu nunca vi um cara dizer o seguinte: eu quero ser governador da segurança pública. Eu não conheço ninguém que... Mas todos os governadores querem ter a segurança pública deles. Não, então é privado. Sem articulação com o governo federal e com outros A estados. pública que são elas. E eu estou afim de encarar essa. Eu estou afim de encarar esse desafio. Porque eu tenho uma vida dedicada à educação. Você pode ter certeza que a educação de São Paulo vai mudar. A minha esposa tem 10 anos da vida dela dedicada ao SUS e é professora titular da USP na Faculdade de Odontologia. Vai me ajudar na saúde.
Então, isso aqui, saúde e educação, são nossas vidas. Esse já está. É a minha vida. Grande desafio é a E segurança. a vida da Estela é educação e saúde. A gente tem uma vida dedicada a isso. Eu quero ser o governador da segurança pública. Está faltando isso no currículo de alguém, eu vou botar no meu. Porque eu quero. E é possível chegar com essa explicação clara para o cidadão comum de São Paulo entender isso? Eu não acho que o que eu falei aqui. Não. Porque uma das coisas boas de um plano, quando você fala, vou comprar viatura, todo mundo entende, mas fala, será que se eu comprar 1.000 viaturas vai acontecer o quê? 2.000, 10.000? Que é viatura. Claro que tem que ter viatura, tem que ter equipamento bom, mas isso não é um plano de segurança, é isso que eu estou dizendo. Isso não é um plano de segurança. Eu estou querendo apresentar para o São Paulo um plano de segurança, com prestação de contas, com meta, dando a cara a tapa, reconhecendo o erro, corrigindo o rumo, pedindo ajuda da população, chamando a academia, chamando especialistas, chamando liderança comunitária para ouvir e ir corrigindo, mas fazer disso uma razão. Uma razão. Articulando com o governo federal, né? Porque esse foi outro erro do Tarcísio. Quando o presidente Lula, o primeiro presidente da República, que resolve mudar a Constituição Federal no que diz respeito à segurança pública. Por quê? Porque a Constituição Federal não tem um capítulo sobre segurança pública. Tem um artigo, 144. É o único artigo da Constituição inteira que fala de segurança pública. O presidente falou, assim não dá. Vamos fazer um capítulo na Constituição sobre responsabilidade, sobre cooperação, sobre integração das forças. Não. Você quer prerrogativa nossa. Bom, mas vocês não estão cuidando, eu quero ajudar, vocês não querem ajuda, como é que faz? E aí sabotaram a PEC da segurança pública, distorceram, desfiguraram o PEC, a lei antifacção, tirando toda a parte de cooperação e tirando toda a parte, não toda, uma parte da cooperação, e tirando os crimes de colarinho branco. Quer dizer, você fala, o cara que está em Miami é um cara violento? Você fala, não, mas ele tá no topo de uma organização violenta, então ele tem que responder. Ele não está com arma na mão, porque ele não precisa, ele está num lugar seguro, cheio de dinheiro. Ele não precisa estar armado. Agora, ele está comandando uma organização, ele está no ápice de uma organização que na base o pau está comendo. O que eu estou percebendo aqui é que isso não implica investimento de dinheiro muito grande, é reorganizar o sistema, né? Integrar o sistema. Comprar um monte de viatura, comprar arma. Se eu fosse resumir numa frase, eu diria o seguinte, a cooperação não pode ser a exceção, como tem sido. Tem que ser a regra. A REAG, o carbono oculto, desbaratou a REAG porque houve cooperação. Mas ela foi episódica. Ela tem que ser a regra. Tem que ser sistemático. Tem que ser por isso, se esse gabinete não for presidido pelo governador, você tem que ver na agenda do governador que toda semana ele dedicou pelo menos 4 horas da semana, para o gabinete permanente de segurança pública. Com todo mundo na mesa. Se isso não acontecer, e isso nunca aconteceu, esquece. Você não vai corrigir. Com disposição de conversar com o presidente da República, com disposição de conversar com os prefeitos, com disposição de conversar com o representante de cada um desses órgãos que eu citei. Se não fizer isso, esquece, não vai acontecer. Esse talvez seja o maior desafio hoje do Brasil, né? Eu acho. Que acaba sendo apontado como um país que tem organizações Nós estamos perdendo criminosas, que são terrorismo internacional para oportunismo, né, dos Estados Unidos. Né, e o que menos importa é como você vai chamar. O que mais importa é o que você vai fazer a respeito. Como é que vai resolver? Como é que você vai resolver? Se é máfia, terrorismo, facção, chama do que quiser. Como é que você vai resolver? Isso aí é que o Flávio Bolsonaro não sabe, entendeu? Nunca se debruçou sobre isso. Nunca se debruçou sobre nada, né? Não tem um projeto aprovado. Eu falo essas coisas, o pessoal depois fica meio indignado. Mas qual a relevância dos mandatos dele? A não ser a administração dos fundos do gabinete, que ele, pelo jeito, fez com muita competência. Mas, tirando isso, o que ele fez? Nem quando o pai era presidente ele fez alguma coisa. Não fez nada. E como é que essa turma aí pode ter algum desejo de... É um disparate, não dá.
Bom, isso é que nós vamos ver da agora para frente, né? No caminhar dessa campanha, que propostas surgem, também que surjam do outro lado. O certo é que do jeito que está, a população não quer. É isso aí. A segurança pública vai ser prioridade, e não é uma prioridade de discurso eleitoral. A pessoa vai assim, acompanhar a agenda do governador, os resultados, o que nós vamos estar entregando, quais as decisões estão sendo tomadas. Toda gabinete com permanentemente ligado e prestação de contas periódica. Em cada 3 meses, periodicamente, nós vamos entregar um relatório. Avançamos nisso, regredimos nisso, o que temos que fazer, como você pode ajudar. É assim que nós vamos atuar. Agora a gente começa a ver o debate disso e como é que a população recebe essa ideia, né? É isso. Obrigadíssimo pela sua vinda aqui. Chico, obrigado a você. Vamos nessa. O caminho do maior esquema de corrupção da história do Brasil foi finalmente revelado. E se você perdeu ontem o documentário mais corajoso da história do ICL, eu estou feliz em te dar essa ótima notícia. Nós acabamos de liberar o replay gratuito de Orçamento Secreto. Clique aqui embaixo e agende o melhor horário para assistir as matérias da Heloísa Vilela, Amanda Miranda, Alice Maciel, Manuela Borges e comigo, Fábio Panunzio, mapeando o esquema sujo com seu dinheiro. Nos vemos lá.